Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Engenharia de Softwares, não é mesmo, Tereza? Isso, boa noite, Alex, boa noite, acadêmicos. Esperamos aí com essa aula de número 2 acrescentar bastante no currículo de vocês. Certo, pessoal. Mas, assim como nas nossas aulas, como é de conhecimento de vocês, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje retomando o assunto. Então vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu? Acompanhe no slide. Na aula passada, nós comentamos sobre o surgimento e o propósito da engenharia de software, da disciplina de engenharia de software. Se vocês lembram de todo o processo, relembrando, claro, de todo o processo, nós comentamos sobre a crise do software, onde, em meados da década de 60, todo o processo, todas as pesquisas eram listadas, vamos dizer assim, eram focadas no hardware. Então, as pessoas se preocupavam muito pouco com o processo de desenvolvimento. Então, passaram a surgir softwares sem qualidade, fora do prazo, para atender uma gama muito grande de atividades. Então, esses softwares vamos dizer assim, não tinham qualidade para atender a demanda. Assim, com isso, foi cunhado o termo de a crise do software devido a todos esses problemas que nós citamos, que nós conhecemos na nossa aula passada. Além disso, em 1968, no Congresso da OTAN, como a gente mencionou, foi cunhado o termo engenharia de software, onde especialistas se reuniram para debater sobre todo o processo de desenvolvimento de software, como buscar qualidade com tempo acessível, com o tempo previsto e custo dentro do orçamento. Então, em 1968 foi o pontapé inicial da engenharia de software. Porém, como a gente também mencionou na nossa aula, me desculpem, a engenharia de software ainda passa por diversas situações, vamos dizer assim, o software ainda passa por diversos problemas. A gente pode, vamos dizer assim, vincular isso a vamos dizer, uma imaturidade que ainda está associada à engenharia de software. Relembrando da analogia que a gente fez, a engenharia civil já tem mais de 3.000 anos, enquanto a engenharia de software tem apenas 40. Então, hoje, há um processo que a gente sabe na engenharia civil que uma parede vai estar reta. Já na engenharia de software, por o software não ser algo manufaturado, não há como a gente garantir isso, tá ok? Então, a engenharia de software, além de uma disciplina, reúne aspectos e técnicas que vão auxiliar no processo de um software, na busca de um software com mais qualidade, com tempo e custo dentro do programado, tá ok? Relembrando ainda o que a gente viu lá, acompanhei no slide aí, a gente mencionou as categorias de classificação de software, me desculpem, onde nós mencionamos dos softwares de sistema, dos softwares aplicativos, dos softwares embutidos, de inteligência artificial, entre outras. Existem outras classificações que, vamos dizer assim, os nossos softwares podem estar associados. Uma classificação, uma categorização desses softwares. E, além disso, nós também vimos todos os mitos que estão associados aos softwares. Além dos mitos que a gente viu, a questão de requisitos podem ser colocados a qualquer momento no nosso sistema. Isso a gente viu que é um mito, já que um requisito, quanto mais tarde for reconhecido, for levantado, vamos dizer assim, usando já os termos corretos, mais caro e mais demorado e mais problemas vai trazer para o nosso software. Existem diversos outros mitos que estão lá, a gente está na aula, está nos slides, à disposição de vocês lá no aula, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, Tereza? Vamos sim. Então, vamos começar com nossos objetivos da aula de hoje. Então, no próximo slide, nós temos aí como primeiro objetivo compreender o que é um processo de software e como segundo objetivo, diferenciar os modelos de processo de software. Bom, então, para atingir esse primeiro objetivo aí, vamos ver o que é um processo de software, por que ele é tão importante na engenharia de software. Nós precisamos ter aí um software com qualidade ao final de todo o processo. E para atingir o segundo objetivo, nós vamos verificar quais são esses modelos de processo de software. O que eles têm? Quais são eles? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens, dentre eles aí? Como é que a gente pode diferenciar um software do outro? Quando eu, por exemplo, posso
preferir usar um modelo ao invés do outro. Então, para começar a nossa aula de hoje, vamos verificar o que é, então, um processo de software, Alex. Boa pergunta, Tereza. Desculpem. Boa pergunta, Tereza. O que... Vencer um processo de software. Então, vamos dar uma olhadinha no próximo slide que tem essa definição. Então, um processo de software é um arcabouço para as tarefas que são necessárias para construir softwares de alta qualidade. Então, a grande ideia do processo de software aí é justamente o quê? Verificar que caminhos, que passos eu preciso percorrer para, ao final, ter um produto com qualidade, um produto com maior possibilidade daquilo que o cliente queria, sem os erros e assim por diante, não é mesmo? É isso aí, Tereza. Pessoal, me desculpem aqui o contratempo, mas software, pessoal, é conhecimento. Se vocês lembram lá da aula do professor Cláudio, que ele mencionou que um software, que um computador é igual a um corpo humano, a gente pode mencionar que software é todo o conhecimento que esse corpo humano tem. Agora, nós precisamos de processos para abstrair, para trazer tudo isso para cá, pessoal. Tudo isso para entender, para uma pessoa que vai construir esse software, para que ele possa, de alguma maneira, fazer com que essa máquina, que no Cláudio, no caso, mencionou o corpo humano, no nosso caso lá, o computador, funcione. Então, abstrair esse conhecimento para criar esse software, então, nós precisamos de interação. Como é essa interação? O processo de comunicação entre um engenheiro de software, entre o gerente de projeto e o cliente. Tá ok? Então, esse processo aí, esses processos, esses modelos que nós vamos conhecer nessa nossa aula de hoje, vão depender muito de uma palavra chamada comunicação. Tá ok? Então, vamos prosseguir, pessoal. Aí. Tá. Então, os modelos de processo de software, no nosso caso, existem diversos modelos que estão disponíveis e que possuem técnicas, possuem fases associadas a cada um deles. Tá ok? Aqui na aula nós vamos conhecer diversos, mas o que importa saber realmente é que nós, ou no caso vocês aí também, que estão do outro lado, não existe um modelo de processos perfeito. Já é para começar a quebrar um paradigma. Não existe um modelo de processo perfeito. Ele vai ter que estar adequado à situação, à natureza do seu problema. Então, ele vai ser um processo evolutivo interativo. Evolutivo porque a cada passo que você estiver construindo, você vai ter que criar, vai ter que evoluir com novos componentes, vamos dizer assim, com novas situações no seu software para atingir o que foi pedido pelo seu cliente. Como que ele pediu? Através da interação, através da comunicação. Tá ok? Então vamos continuar, pessoal. Certo, então, os modelos de processo de software, cada um deles, cada modelo, tenta organizar as atividades que levam à produção de um produto de software. Tá ok? Então, cada um desses modelos, a ideia por trás dos nossos modelos que vão ser conhecidos nessa aula é, de alguma maneira, fazer com que todo o processo de software esteja organizado de maneira que eu possa controlar. Lembra lá o que a gente mencionou? Custo, prazo, recursos, cuidando para que esses elementos, esses nossos recursos, não saiam do que foi previsto. Então, há todo um processo de modelagem metodológica, pessoal. Nós estamos falando de uma metodologia, modelos metodológicos de processos. Nós vamos criar uma estrutura para que todo o processo saia conforme o esperado. Mas para isso nós temos algumas atividades, não é mesmo, Tereza? Isso, temos algumas atividades que elas são comuns em vários modelos de processo de software. Então vamos ver aí quais são essas atividades no próximo slide. Então, nós temos aí essas atividades, a especificação do software. Bom, o que vem ser essa especificação do software? Nós vamos fazer aí uma análise de requisitos. Independentemente do modelo que nós vamos adotar para desenvolver o software, nós precisamos saber quais são as necessidades desse software, quais são as restrições. Nós precisamos delimitar bem o domínio que nós vamos atingir. Então, essas restrições, os requisitos que esse software vai ter, tanto sejam eles funcionais quanto
não funcionais. Uma próxima tarefa também que vai estar inserida nesses modelos, em todos os modelos, é o projeto e implementação do software. Bom, o que vem ser isso? Vai ser o projeto propriamente dito, né? Um projeto da análise ou um projeto da implementação também. Bom, e a implementação propriamente dita? Então, ao final aí, como produto, nós também teremos um software desenvolvido. Uma outra tarefa importante é a questão da validação do software. Então, nós estamos falando de quê? De teste, né? Nós temos que chegar ao final do processo e ter um software com qualidade, sem erros, né? E um outro ponto importante é a evolução do software. Bom, o que nós estamos pensando aqui? Nós estamos assim no mundo que é altamente mutável. Várias funcionalidades estão sendo requeridas com o passar do tempo. Então, nós precisamos também apresentar um modelo e que esse modelo ele vai precisar evoluir com o passar do tempo, para ele atuar no mercado, né? Nós temos aí até o nosso AVA. Então, nós temos um modelo que foi utilizado e, com o passar do tempo, novas funcionalidades foram inseridas nele. Então, a ideia é de evolução. Então, todos esses modelos, alguma forma, vai ter uma forma de evolução. Tá? É importante ressaltar o que o professor Alex comentou. Não existe um processo de desenvolvimento ideal, que seja único e eu possa utilizar em todos os domínios, né? Nós temos vários processos, dentre eles, essas atividades que eu comentei são comuns e vão estar em cada um desses processos, de diferentes formas. Alguns vão dar uma ênfase maior nos requisitos, outros nem tanto, por exemplo. Tá? Bom, aí na sequência, pessoal, temos uma mensagem importante. Olha, mas atenção! Esses modelos de desenvolvimento não devem ser aplicados ao pé da letra, e sim adequados à realidade da organização. Bom, então nós sabemos que nós temos os modelos, né, até o professor Alex falou, olha, é metodológico, existe uma sequência de passos, de atividades a serem realizadas para se chegar ao produto final, que é o software. Bom, mas eles não devem ser seguidos ao pé da letra? Bom, existem os modelos, mas eu não posso seguir ao pé da letra. Por quê? Porque eu tenho que verificar a necessidade da minha organização. Que organização? Bom, vamos pensar na organização de desenvolvimento. Então, nós temos a nossa empresa, né, vamos supor aí todo mundo uma empresa só, e nós temos que verificar. Que aspectos? Bom, será que eu posso utilizar um modelo em que possibilita várias equipes estarem desenvolvendo, estarem realizando alguma atividade? Primeiro momento. Até porque, se eu não tenho tanta gente assim, eu não consiga dividir essa equipe em vários grupos menores, eu não posso utilizar um tipo de processo, um tipo de modelo em que permita o desenvolvimento dessas atividades simultaneamente. É um grande aspecto. Uma outra situação é com relação à capacidade das pessoas. Será que as pessoas que vão desenvolver esse software, elas são inexperientes? Bom, se elas são inexperientes, se não têm esse contato, não utilizam, não desenvolvem esse software cotidianamente, então, será que eu posso utilizar o modelo de desenvolvimento, que ele é flexível? Ou é melhor, inicialmente, utilizar um processo de desenvolvimento em que eu tenha passos totalmente delimitados? Eu só vou passar para uma outra fase, por exemplo, após realizar os processos, as atividades da etapa anterior. Então, são várias situações em que a gente precisa observar para definir qual modelo de processo de software a ser adequado. Então, é importante, além deles existirem, da gente saber como é que eles funcionam, a gente precisa observar as necessidades da organização. Tá certo? Bom, para a gente fechar essa parte inicial da nossa aula, eu vou chamar agora um VT em que mostra a evolução de um processo de software, né? Então, vamos começar lá naquela parte de 1960, 1968, daquela crise do software, e tentar trazer para a nossa atualidade. O que nós temos aí? Então, vamos dar uma olhadinha no VT? Daqui a pouco a gente volta. Logo após a crise do software, os desenvolvedores estavam em busca de metodologias adequadas para desenvolver softwares eficazes e com qualidade. Diante disso, em 1968, diversos engenheiros propuseram modelos para o desenvolvimento de software, os quais continham um conjunto de atividades com uma delimitação exata. Ou seja, os modelos não eram flexíveis, já que os desenvolvedores tinham que seguir fielmente a função de cada atividade.
Diversos modelos podem ser encontrados na literatura. Por exemplo, o modelo em cascata, o mais antigo, criado em 1970 por Royce. Neste modelo, os desenvolvedores seguem vários passos em uma ordem específica. O modelo em espiral foi proposto por Barry Boehm em 1988, como forma de integrar os diversos modelos existentes à época, eliminando os problemas e explorando os pontos positivos. Este modelo assume que o processo de desenvolvimento ocorre em ciclos, sendo que cada ciclo contém fases de avaliação e planejamento. Já no modelo iterativo e incremental, criado em resposta às fraquezas do modelo em cascata, o desenvolvimento é realizado por meio de incrementos e iterações sucessivas do âmbito do sistema. Além destes, tem-se também os métodos ágeis de desenvolvimento de software, que evoluíram em meados de 1990. Um exemplo deste método é a programação extrema, XP, que provê, por exemplo, feedback rápido, mudanças incrementais e alta qualidade de código. Porém, independentemente do modelo adotado, um processo de desenvolvimento de software compreende todas as atividades necessárias para definir, desenvolver, testar e manter um produto de software. Lembre-se, produzir software é uma atividade essencialmente complexa porque se torna independente de leis físicas, restrições de materiais e processos de manufatura. Portanto, escolher um modelo é como escolher um computador. Você precisa saber exatamente quais são as suas necessidades e depois usar as acessões para a escolha do modelo. Certo, pessoal. Depois do vídeo aí, onde nós comentamos os nossos processos, os nossos modelos de desenvolvimento de software, nós vamos agora retomar a nossa aula, não é mesmo, Sim, Tereza? vamos lá. Então vamos conversar sobre cada um desses processos, quais podem compor o seu software, qual a melhor aplicação, qual a melhor fase que pode ser estabelecida para que os softwares obtenham um sucesso, tá ok? Então vamos prosseguir. Para tanto, nós temos três fases que vão aí, três modelos que podem nos auxiliar. Vamos acompanhar? Esses modelos, no caso aí, são categorias. A primeira categoria aí, onde a gente poderia enquadrar desses modelos de processo de software, é a em cascata, tá ok? A segunda, o desenvolvimento evolucionário e o terceiro, baseado em componentes. O cascata considera as diversidades mais fundamentais, as fases fundamentais que podem compor, que podem fazer parte de um software. Então, ele foi o primeiro modelo proposto, como vocês viram lá no nosso videozinho, tá ok? Retornando lá, vocês observam o desenvolvimento evolucionário. São modelos que a cada interação são acrescentados, evoluem com o decorrer do processo de interação entre o cliente e o desenvolvedor. O usuário que vai definir quais os papéis, quais os requisitos que vão estar presentes no nosso software. E por último, como nós mencionamos aí, o baseado em componentes, onde o processo de reutilização é algo muito pertinente, é algo intrínseco a esses modelos que fazem jus ao nome, no caso, baseado em componentes. Vamos prosseguir então, pessoal. Tá, a gente mencionou do nosso modelo em cascata. Ele é o mais antigo, é o mais usual, é uma abordagem gradual e possui uma sequência de passos que devem ser obedecidas metodologicamente. Vocês lembram da palavra? É estabelecido fases, e essas fases possuem aí técnicas, atividades que devem ser cumpridas. Voltando lá, cada fase possui documentos que devem ser aprovados, devem ser, obviamente, criados para então ser aprovados. Esses documentos vão variar muito. Vocês vão conhecer para frente aí que existem desde os diagramas até documentos textuais mesmo, onde as pessoas, através de técnicas que nós também vamos
conhecer no decorrer da nossa disciplina, são escribas, no caso vão digitar todo o processo de software, desde o seu esboço inicial até, por exemplo, o manual do nosso cliente, onde ele vai saber o que cada uma das tarefas, cada uma das funcionalidades que compõem o nosso sistema vai fazer, ok? Então, não só nesse modelo de cascata, há um processo de documentação associado ao nosso modelo de processo de software, ok? Prosseguindo então, pessoal, nós temos aí as fases que compõem o modelo em cascata. A primeira aí é a definição de requisitos, onde vai ser estabelecido todo o padrão, o que vai estar dentro do nosso software. Esse processo, como a gente já mencionou, como a gente citou, requer a comunicação estreita entre o usuário final, ou o cliente, e o desenvolvedor, e o engenheiro de software, vamos chamar assim. Ok? Para a próxima fase, então, pessoal, aí, se vocês lembram, consiste no projeto de sistema e software, onde vai ser definido todo o modelo de software da aplicação, onde vai ser definidos, por exemplo, os diagramas que nós vamos conhecer na nossa próxima disciplina de engenharia, não nessa, mas nós vamos conhecer diagramas que vão fazer parte desse projeto que vai o quê? Que vai nortear o trabalho de vocês. Então, viram a primeira fase? A gente pode imaginar aí um caso de uso. Vocês chegando na sala do cliente de vocês para desenvolver um software como bons analistas de sistema. Vocês vão chegar lá, vão se reunir com ele, abrir um processo de comunicação, no qual vocês vão perguntar as necessidades deles e vão anotar, obviamente. Então, no caso aí, redocumentar esse processo. A partir dessa documentação, vocês vão para a nossa segunda fase, que é o projeto, onde vocês vão, além de identificar lá os requisitos, vão passar isso para um papel, de alguma maneira. A forma mais normal é através lá da nossa diagramação UML, que vai ser um dos tópicos aqui, uma das matérias. Mas vamos prosseguir. Então, depois disso, do projeto realizado, nós temos a implementação e testes de unidade. Por que testes de unidade, pessoal? Porque a nossa implementação, geralmente, ela é feita por partes. Então, é realizado um teste somente dessas partes. Então, você tem partes que são criadas, que são desenvolvidas, já que, geralmente, uma equipe de software é composta por diversos desenvolvedores, cada um com uma sua tarefa. Então, cada um já tem um processo de teste para a sua própria unidade, para o seu pedacinho que criou. Após isso, então, nas nossas fases que a gente apresentou lá no slide, se vocês acompanharem aí, nós temos a integração e o teste de sistema inteiro. A integração do quê? Dessas pequenas partes que a gente havia mencionado. E após isso, aí sim, nós temos um teste que vai abranger todo o nosso sistema. Após isso, nós temos a operacionalização do sistema e, com isso, surge o processo de manutenção, que a gente havia mencionado lá na nossa primeira aula, que é que consiste na parte que mais demanda da equipe, que vai demanda de quê? De custo, de tempo, já que vai ser a fase onde, aqui no modelo em cascata, onde o cliente vai enxergar o software, vai testar o nosso software. Porém, esse modelo aí, ele tem um probleminha, que até a Tereza vai mencionar daqui a pouco, e eu já vou adiantar de antemão, que era que o cliente só conhecia o seu software lá no final, e isso tornava o processo todo muito complicado. Aí surgiu o modelo em cascata interativo, que se vocês acompanharem aí no slide, vai ser um feedback, pessoal. Notem que após a operação e manutenção, ou no caso, a disponibilização do software para o seu funcionamento, as fases começam a se comunicar. Por exemplo, eu sei que o processo de manutenção está envolvido com o meu projeto, então eu não retorno lá para a minha especificação como acontecia e eu não tinha como arrumar no modelo em cascata tradicional. Então o que foi feito?
foi criado esse processo interativo entre as fases, um canal de comunicação com cada uma das fases do nosso modelo em cascata. Tá ok? Então, vamos prosseguir? Isso. Na sequência, Alex, nós temos os problemas. Você falou tanto do modelo cascata, mas agora eu vou identificar alguns problemas, viu? Bom, o primeiro deles é a dificuldade em acomodar mudanças depois que o processo inicia. Se a gente voltar lá no slide anterior, em que mostra esse modelo cascata, volta mais um slide. Então, nós temos aí a sequência de todas as fases desse modelo cascata, definição de requisitos, projeto de sistemas e assim por diante. O que é importante observar é que a entrada de uma fase posterior é justamente o quê? A saída da fase anterior. Então, por isso, essa dificuldade, né, em justamente acomodar mudanças depois que o processo é iniciado. Então, imagina que eu estou lá na parte de testes e teve um problema lá na parte de projeto, né? Então, é uma dificuldade. Por quê? Eu vou precisar fazer um retrabalho aí, nessas fases que estão intermediárias entre essas duas fases. Então, esse é um dos problemas ao utilizar o modelo cascata. Né? Então, como vocês até observaram no vídeo, esse foi o primeiro modelo, né, assim, realmente dizer, olha, é um modelo de processo de desenvolvimento de software. Então, ele é exatamente bem delimitado, uma sequência de passos, né, totalmente fixas. Então, eu só vou para uma próxima fase quando eu terminar a fase anterior. Tá? Vamos na sequência aí, mais um problema desse modelo cascata. Inflexível divisão de projeto em estágios distintos. Bom, se a gente relembrar lá da arquitetura desse modelo cascata, a gente viu que onde que ocorre a especificação de requisitos? Numa única fase, não é mesmo? A primeira fase daquele modelo cascata, então é lá. Ou seja, você não consegue fazer a obtenção dos requisitos do software separadamente. Né? Vou fazer, então, primeiramente uma parte e depois, no próximo mês, eu vou fazer mais outra análise de requisitos e assim por diante. Isso não ocorre com o modelo cascata. Eu, primeiramente, faço toda a análise de requisitos, pronto. Feito isso, então agora a gente vai prosseguir com o desenvolvimento do software. Então, nesse caso, não é possível, não existe essa possibilidade de você identificar alguns requisitos, implementar um pouco do software, testar e depois buscar novos requisitos caso haja. Tá? Isso não ocorre com o modelo cascata, é um dos problemas. Na sequência, temos mais alguns problemas, né, que é a dificuldade em responder a mudanças dos requisitos. Bom, aí vai até um pouquinho do que eu estava falando. É difícil porque eu posso estar identificando um novo requisito, seja ele uma modificação de um requisito que eu já havia identificado, ou até mesmo outros requisitos que eu não havia mencionado, não tinha identificado, seja por meio de entrevista, né, ou uma comunicação com o nosso cliente. Então, nesse caso é difícil, né, essa identificação e essa incorporação, caso eu utilize esse modelo cascata. Por quê? Imagina, estou lá na parte da implementação, me disseram que agora tem um novo requisito. Além do sacar, por exemplo, agora vai ter que ter o transferir de uma conta. Então, se isso não foi planejado anteriormente, eu não fiz um projeto, né, especificando, identificando que teria esse novo requisito. Então, isso também é um processo, é um problema, né, melhor dizendo, ao utilizar o modelo cascata. Adicionar, né, incorporar novos requisitos, uma vez que esse processo já se começou. Imagina, eu estou lá na parte de manutenção e tem um requisito novo. Temos mais um também, que é o produto. É conhecido no final do processo, que o professor Alex até já adiantou. Bom, mas é um problema justamente por isso. Imagina, você chega lá com o software prontinho, 4 meses depois, olha, cliente, então está aqui o que você me pediu. E o cliente pode dizer assim, não era isso que eu queria. Imagina, 4 meses de trabalho, né, de uma equipe, isso gera custos e muitos altos, né? Então, é difícil nesse sentido. É um problema, porque você pode identificar o que a empresa errou. Como que ela fez um projeto e está errado, né? Isso gera bastante custos. Bom, aí saindo um pouco agora dessa parte do modelo cascata, vamos ver como que funciona a questão do desenvolvimento evolutivo. Então, a gente vai para o próximo slide, que fala sobre isso. Então, no desenvolvimento evolutivo, um sistema inicial é desenvolvido rapidamente, baseado em especificações abstratas. Então, quando surgiu essa ideia de modelo evolutivo, e aí a gente vem lá da evolução do Darwin mesmo, de que
Olha, vamos começar com especificações abstratas, com objetivos gerais, e a partir daí a gente sabe que ele vai evoluir o teu sistema. Bom, mas vai evoluir como? Vamos ver na sequência aí no slide que tem. Então, nós temos que o software passa por constantes versões até chegar à sua versão final. Então, a ideia do evolutivo é justamente essa. Vou ter um conjunto aí, uma série de versões, e a cada versão nova eu vou ter cada vez mais completo o meu software. Com novas funcionalidades, eu posso estar corrigindo alguns erros identificados anteriormente. Então, eu vou ter uma série de versões. Mas aí me diz uma coisa, quantas versões? 5, 10? Então, é difícil mensurar o número de versões. Mas até porque eu posso ter um de pequeno, médio e grande porte, né, de um sistema. Tá? Mas, geralmente, quando a gente até fala de repetição, né, e de versões, um número entre 3 e 4 é um de médio porte e que você vai entregando. Mas, claro que isso vai de acordo com a necessidade. Tá? Nós não podemos colocar assim, um grande número de versões, até porque isso vai ficar um processo cansativo. Né? Será que de uma versão para outra existe uma diferença significativa ou não? Então, isso com o passar do tempo, né, com a experiência de vocês, vocês vão conseguir justamente identificar a quantidade exata dessas versões. Né? Vamos até ver, porque a cada versão, se o cliente adiciona mais características, isso consequentemente vai aumentar o número de versões. Né? Uma coisa vai implicar na outra. Temos mais um ponto aí no slide, aqui o engenheiro se mantém mais próximo do usuário. Bom, com certeza. Se a cada versão você se comunica com o cliente, identifica alguns erros e verifica novas funcionalidades, com certeza, se usar o desenvolvimento evolutivo, o engenheiro vai estar bem mais próximo do cliente se comparado ao modelo cascata. Isso não tem a menor dúvida. Tá? Vamos dar uma olhadinha aí no próximo slide, em que mostra justamente essa arquitetura quando se utiliza esse desenvolvimento evolutivo. Então, nós temos aí uma descrição do esboço, né, do problema propriamente dito, e nós temos 3 grandes passos, que são a especificação, desenvolvimento e validação. Então, vocês vão observar que isso vai começar a se repetir, né, quando a gente trabalha com esses modelos aí de desenvolvimento. Bom, na especificação, eu vou olhar o quê? Quais são os requisitos desse meu novo sistema? Qual que é o diferencial ao usar esse modelo evolutivo? Vamos dar uma olhada aí no vídeo. Justamente essa, a versão inicial. Então, por exemplo, eu tenho uma especificação, eu vou gerar uma versão inicial, tá? Vamos pensar, o meu software tem diversas unidades, eu consigo fazer essa divisão. Então, inicialmente, para a unidade 1 do software, ele faz uma especificação e gera uma versão inicial. Tá? Posteriormente, eu posso estar fazendo uma especificação de requisitos de uma outra unidade e também gerar uma versão inicial. Mas, paralelamente, eu posso já estar no desenvolvimento e encontrando versões intermediárias da unidade anterior. Por isso que a gente apresenta aqui, ó, atividades simultâneas. É justamente por isso. Porque várias unidades do desenvolvimento do software podem estar ocorrendo ao mesmo tempo. Então, eu tenho atividades simultâneas e elas podem estar em diferentes estágios. Algumas unidades do software podem estar em especificação, né, sendo traduzidas para a versão inicial, outras na parte do desenvolvimento, com versões intermediárias, e por fim a validação, né, a eliminação de erros, e chegando ao fim dessa versão final. Então, o grande diferencial aí é justamente isso. Eu tenho várias versões e as unidades do software podem estar sendo desenvolvidas ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos ver o que a gente tem aí na sequência. Certo, Tereza. Agora eu vou fazer a mesma coisa que você. Eu vou apresentar os problemas que podem estar associados ao desenvolvimento de software utilizando aí o modelo evolucionário, tá ok? Então, vamos acompanhar que problemas podem surgir no modelo evolucionário? Vamos lá, vamos acompanhar, pessoal. Então, um desses problemas é a falta de visibilidade do processo. As fases podem estar tão interligadas, tão bem acopladas, que fica difícil distinguir essas fases que a Tereza mencionou. Então, é um dos problemas que podem estar associados a esse modelo. Próximo aí, acompanhe que outro problema pode ser a falta de habilidades, no caso,
é necessário habilidades especiais para se acompanhar todo esse processo, para o controle e definição, por exemplo, a Teresa citou, de quantas versões eu vou disponibilizar para o meu cliente. Quando eu inicio uma fase e quando eu termino essa fase. Se vocês lembram, o primeiro problema era a definição, enxergar essas fases. Como é que eu vou enxergar todo esse processo? Para isso, surgiu outro modelo de processo, pessoal, que consiste no baseado em componentes. Vamos acompanhar, então, no que será esse processo, esse modelo baseado em componentes. Consiste em componentes reusáveis, reutilizáveis. Enfoca a integração desses componentes em vez de desenvolvê-los a partir do zero novamente. E isso tem ganho força, tem sido cada vez mais utilizado. Mas qual é um problema aí já desse modelo de processo baseado em reutilização de componentes? Você precisa ter o componente. Então, quanto mais você tiver componentes para reutilizar, melhor. Você não vai reinventar a roda, obviamente. Então, é aí que surge a ideia dos frameworks, pessoal. Vocês vão ouvir essa palavra muito no Java, no conceito lá de programação utilizando Java, mas esses frameworks vão possibilitar que vocês associem, criem a sua própria biblioteca, tenham a sua própria biblioteca. Desenvolver? Pode ser que sim, pode ser que vocês tenham que desenvolver a sua própria biblioteca, mas também existem diversas que podem ser acopladas ao seu software e com isso vocês ganham o quê? Tempo, custo, recursos, economia de recursos no seu desenvolvimento de software. Vocês notaram o porquê dessa metodologia baseada em componentes está, vamos dizer assim, se alastrando? Existe toda uma, vamos dizer assim, componentes, toda uma facilidade que está envolvida nesse processo, nesse modelo de desenvolvimento de software. Então, vamos prosseguir, vamos acompanhar aí a nossa estrutura, como a Teresa mencionou, do modelo baseado em componentes. A primeira fase consiste na especificação de requisitos, da mesma maneira como nós citamos lá no modelo em cascata e a Teresa citou no modelo evolucionário. A segunda fase consiste aí na análise de componentes que vão satisfazer as necessidades do seu software, do software que você está desenvolvendo. Então, se você tem uma biblioteca de software, você vai analisar qual vai se adequar melhor aos requisitos, a solucionar os problemas do software, para desenvolver o software. A nossa terceira fase aí é a modificação dos requisitos para adequá-los, obviamente, a cada um dos requisitos que vai ser atendido. Cada uma das funcionalidades que devem o quê? Que devem compor o nosso sistema. Após essa modificação, se vocês observarem lá no nosso slide, após essa modificação, a gente vai ter aí o projeto de sistema, ou seja, a ideia geral do nosso sistema, com os componentes que vão ser reutilizados. Olha a palavrinha reuso aí. Então, nós vamos ter a ideia central, o nosso software praticamente já bem encaminhado. Ok? Isso tudo a partir de um processo de reutilização de componentes. E lá, chegando às nossas duas últimas fases, é o desenvolvimento e integração de componentes que não existem, vamos desenvolver, integrá-los, todos os componentes, para chegarmos à validação do nosso sistema. Se aquele sistema está adequado ao que foi projetado. Então, se vocês verem, a Teresa mencionou que, no início lá da nossa aula, que existem atividades comuns em todos os processos. Se a gente pegar do modelo cascata, modelo evolucionário que a Teresa mencionou, e agora o nosso baseado em componentes, nós vamos ver que existem essas fases comuns, essas atividades que são comuns ao nosso processo, ao nosso modelo de processo de desenvolvimento. Então, vamos prosseguir? Vamos acompanhar aí o que a gente tem. Isso, na sequência, Alex, a gente vai reforçar os modelos evolucionários, né? Então, já falamos aí do cascata, falamos do baseado em componentes, então vamos reforçar agora quais são
esses modelos evolucionários. Nós mostramos a estrutura do desenvolvimento evolucionário e agora quais são esses modelos? Esses modelos evolucionários, eles evoluem para continuar no mercado. Então, qual que é a grande ideia também? Eu tenho os nossos softwares, nós queremos que eles continuem aí no mercado, né? Então, o modelo evolucionário possibilita, visto que existe um conjunto de versões, de séries de interações, então eles possibilitam essa continuação aí no mercado, até mesmo no AVA que eu comentei no início da aula. Um segundo ponto importante é com relação, eles são iterativos, isso é palavra-chave. Bom, falou em modelos evolutivos, iteração, tem que estar muito claro para vocês. Iteração vem de quê? Repetição, vai repetir uma sequência, né? Uma série de vezes aí, uma determinada tarefa, ou várias tarefas. Então, iteração, palavra-chave. Evolução, ele vai vir com iteração e incremental. Por que incremental? A cada nova versão, novas funcionalidades poderão ser incorporadas. Palavra-chave quando se falar em modelos evolutivos, tá? Temos um outro tópico aí no slide, é que evita um comprometimento prematuro com uma especificação de software. Bom, é aquela ideia dos objetivos gerais, da especificação abstrata. Por quê? Porque como eu sei que ele é um modelo evolutivo, eu sei que vão ter outras versões e eu vou ter a oportunidade de verificar se houve um erro na identificação de requisitos ou até mesmo, olha, eu preciso incorporar esse novo requisito aí nesse software que eu pretendo desenvolver. Bom, então quando a gente fala de modelos evolutivos, nós vamos trabalhar agora com duas vertentes, tá? A prototipagem e o espiral. São dois modelos, né, evolutivos. O que é que tem eles? Quais são as características, vantagens e desvantagens? E é isso que a gente tem na sequência, não é mesmo? É isso aí, Tereza. Então, você mencionou aí que para os modelos evolucionários nós temos a prototipagem e o modelo em espiral. Então, vamos conhecer cada um desses aí, o que eles têm para a gente. Então, a prototipagem consiste, obviamente, o nome já diz tudo, na construção de protótipos, onde a cada interação com, vamos dizer assim, o cliente, protótipos são ajustados de acordo com o objetivo. Qual é o objetivo por trás da prototipação? É garantir com que o que foi solicitado seja entregue. E qual a melhor forma disso que não o olho do dono, né? Onde assim, é o olho do dono que engorda o boi. A mesma coisa a gente poderia dizer aqui do modelo modelo evolucionário por prototipagem, onde o dono vai estar participando constantemente desse processo através de quê? Vai ser construída um protótipo, vai ser construído um protótipo, onde ele vai opinar se aquele protótipo está adequado ou não às funcionalidades exigidas por ele para se chegar aonde? Ao objetivo, que é o software funcionando. Ok? Então, vamos continuar. Vamos falar mais aí da prototipação. Essa prototipagem, ela permite que o desenvolvedor entenda as reais necessidades do cliente. Se aquilo que você está criando, vocês lembram lá do nosso modelo em cascata que a gente mencionou? Onde o cliente só conhece o seu software ao final, a Teresa falou 4 meses. Vocês já imaginaram o prejuízo de 4 meses de desenvolvimento e chegar ao final e aquilo não está respondendo ao que foi solicitado? A prototipagem surgiu com esse intuito, de que a cada nova atividade, a cada novo processo, um protótipo seja entregado, entregado ao cliente, e aí é analisado, validado, e então é desenvolvido. Vamos dizer assim, vamos completar esse protótipo para que ele se torne o quê? Uma versão utilizável para o cliente. Com isso, você ganha em segurança nos seus requisitos, que seus requisitos estão sendo atendidos, ganha na velocidade do desenvolvimento, o cliente não vai ficar estressado porque só vai ver o software dele daqui a 4 meses. Com 1 mês, vamos dizer, 3 semanas, dependendo do tamanho do software, obviamente, mas vamos pensar, com 2, 3 semanas, você pode estar entregando para ele uma parte do software no qual ele validou e no qual ele pode já começar a trabalhar. Para onde eu vou utilizar
a prototipagem, Alex? Onde é que eu vou ver a utilidade disso? Vai ser as partes mais difíceis de serem identificadas, onde os requisitos são mais complexos. Aí, com isso, eu vou estar garantindo que essa complexidade seja reduzida a aquilo que o cliente mencionou. Vamos continuar, então, pessoal? Isso. Na sequência, tem justamente essa estrutura do modelo de prototipagem. Então, pessoal, olha, primeira fase aí, comunicação. Vou comunicar aí com o cliente, vou verificar quais são os requisitos, identificar a viabilidade do software. Primeiro ponto, comunicação. Segunda fase, plano rápido. Bom, que vem ser isso? Plano rápido, eu vou verificar quais são esses requisitos e mostrar aí para o nosso cliente. Tá? Muito cuidado quando a gente fala assim, plano rápido. Bom, eu preciso identificar, apresentar todo esse projeto para o meu cliente para verificar se realmente isso vai para frente ou não. Vou desenvolver esse software. Tá? Muito cuidado, porque para quem são os inexperientes, né, naquela pressa toda, pode terminar faltando alguma análise. Então, para quem já estiver na área, com muita experiência, tudo bem. Mas tem que ter muito cuidado ao utilizar essa metodologia para aqueles que estão começando. Tá? Modelagem, projeto rápido. Então, aí vão entrar os diagramas, até o Alex comentou. Que diagramas? De caso de uso, por exemplo. Esses diagramas vocês vão ver lá na outra disciplina de engenharia. Tá? Na sequência, construção do protótipo. Vamos verificar aí, como é que a gente vai construir essas telas? Como? Bom, aí tem duas formas. Eu já vi, por exemplo, empresas, até mesmo lá no PowerPoint, identificar as telas. Mais ou menos o quê? Dizendo, informando onde é que vão ficar as informações para o usuário final. É uma possibilidade. Outra possibilidade é usar a linguagem de programação e criar as suas telas. É uma outra forma também. Na sequência, eu tenho a entrega e feedback. Eu vou lá para o meu cliente verificar, olha, é isso mesmo que você está querendo, quer como resultado final. Então, observem que é um ciclo, a prototipagem. Então, isso vai continuar, né? Eu tenho novas versões. Observem que é um modelo evolutivo, eu tenho novas versões, até chegar à minha implantação. Ou seja, olha, chegou na sua versão final e é assim eu vou entregar para o usuário, tá bom? Então, é um processo iterativo. Na sequência, temos mais um slide, né? Em que fala justamente dos problemas desse modelo de prototipagem. O primeiro deles, que é desenvolvedor, frequentemente faz uma implementação comprometida com o objetivo de produzir rapidamente um protótipo. Então, naquela correria, você faz o quê? Você faz um protótipo, não se preocupa tanto com confiabilidade, né, com segurança, você pode estar utilizando até um código lá que não seja da melhor forma possível, né? Então, eu vou colocar um código e deixo lá. Eu não me preocupo tanto com a lógica, né? Qual que é um grande problema? Depois você pode pegar esse protótipo, por exemplo, e reutilizar para versões finais. Isso tem que ficar atento. O protótipo não é a versão final. É só para você fazer uma avaliação depois, né? Temos mais problemas ao utilizar esse modelo, não é mesmo, Alex? É isso aí, Tereza. Então, nós temos mais dois problemas. O primeiro aí é que o cliente e o desenvolvedor precisam concordar com esse protótipo para continuar com a execução do modelo. E, além disso, a Tereza já citou que o cliente nem sempre entende que o protótipo não é o produto final. É difícil você passar para ele enxergar que aquilo dali não é o produto que ele estava querendo e que ele tem a necessidade e que ele está despendendo de recursos. Claro que ele vai te pressionar para que aquilo seja implantado. Então, exige aí do engenheiro de software, do gerente de projeto, uma maturidade muito grande na prototipagem. Vamos continuar então, pessoal. Bom, então agora, Alex, a gente vai ver modelo espiral, que ele combina a natureza iterativa da prototipagem com os aspectos controlados sistemáticos do modelo em cascata. Então, espiral, vamos combinar aí o que é o iterativo e o metodológico lá do cascata. Vamos pegar essas duas coisas e vamos resultar num modelo espiral. Então, temos mais um slide sobre o modelo espiral, que diz que o software é desenvolvido numa série de versões evolucionárias. Então, reforça, mais uma vez, que esse modelo ele pertence lá ao evolucionário, devido a ter um conjunto, uma série de versões. Tá?
Na sequência, pessoal, temos mais um slide em que mostra justamente a estrutura desse modelo espiral. É isso aí, Tereza. Então, a ideia do modelo espiral é que, inicialmente, lembrando das nossas atividades comuns, nós realizemos determinar quais são os objetivos. Nós temos que determinar qual é o objetivo do software, quais as alternativas e restrições que vão estar associadas. Para isso, nós começamos do ponto zero. Notem, então é dividido em 4 quadrantes que a cada iteração vão estar se completando. Reparem, depois de determinar os objetivos, alternativas e restrições que o software deve ter, nós vamos avaliar que alternativas vão ser utilizadas e identificar, resolver os riscos que podem surgir. Repararam? Após isso, é desenvolvido uma versão, verifica-se se o produto, verificar o produto de próximo nível, no caso nós vamos identificar o próximo nível, se ele está sendo atendido, e depois disso nós vamos planejar, nós vamos comunicar aqui, verificar se esse nosso produto desenvolvido nesta fase vai satisfazer as necessidades para que nós possamos passar, planejar a nossa próxima fase, onde nós vamos ter aqui um novo ciclo, onde vão ser, de novo, estabelecidos os objetivos, através do processo de comunicação, avaliados os riscos, desenvolvida uma nova versão e planejada uma nova fase que vai ser estabelecida. Pessoal, o que a gente pode dizer é que esse modelo espiral, no caso, ele também tem problemas, assim como os demais. Então, vamos acompanhar quais os problemas que podem estar associados a eles. Aí, um dos problemas é que não há fases fixas, pré-definidas. Vocês viram que nós comentamos que há diversos elementos, diversas atividades que devem ser, em algum momento, atendidas, mas não há fases fixas, tá ok? Outro problema, se vocês acompanharem aí, é que exige competência na avaliação dos riscos, para se saber se aquela versão é adequada ou não para ser entregue ao nosso cliente, tá ok? Então vamos prosseguir? Isso, Alex. Na sequência, temos o processo unificado. Esse processo é uma tentativa de apoiar-se nos melhores recursos e características dos modelos convencionais do processo de software. Bom, esse processo unificado, ele é bem espertinho, viu? O que ele fez? Ele pegou o que tinha de melhor de modelo convencional. A questão da sequência e também da interação e do incremental, tá? Vamos aí no próximo slide, em que nós temos a estrutura desse processo unificado. Então, nós observamos que nesse processo unificado, ele é composto por 5 fases, que são a concepção, a elaboração, construção, transição e produção. Observem também a questão da iteração. Então, existe toda repetição até se chegar ao incremento de software. Tá? Para cada uma dessas fases, eu posso ter uma ou mais atividades. Então, por exemplo, a concepção, ela vai ser composta pela comunicação e planejamento. A comunicação é aquela de comunicação com o cliente, a identificação de requisitos. No planejamento, eu vou fazer o meu plano de trabalho, vou fazer os meus riscos. Na modelagem, olha lá, olha os diagramas onde é que estão nesse processo unificado. Vão estar aqui na fase de modelagem, a construção propriamente dita, do desenvolvimento do software e a implantação. Então, observem que, ao implantar, eu vou ter um incremento de software posteriormente. Então, ele é um processo em que vai estar o incremental, né, o iterativo e também tem essas fases pré-determinadas, tá bom? Então, na sequência, nós temos algumas conclusões, né, a partir desses modelos de processo de software que nós identificamos. Então, vamos a eles. É isso aí. Portanto, pessoal, o que nós podemos concluir quanto aos nossos modelos de software que a gente mencionou aqui? Nós mencionamos vários, nós mencionamos lá as categorias no início, lá, que são evolucionária, baseada em componentes, as que, vamos dizer assim, herdam do modelo em cascata, no qual a escolha vai depender de um único fator, me desculpem, que é
a necessidade do cliente. O software que vai ser criado, quais as fases vão se adaptar melhor para atender aquelas necessidades. Se vocês acompanharem aí na tela, nós, portanto, podemos concluir que para a escolha de um modelo de processo de software, nós temos de analisar a natureza do projeto e da aplicação que essa ferramenta, que esse software vai ter. Então, analisando todo o processo para a gente obter, tá ok? Vamos prosseguir aí então. Isso, Alex, é importante, principalmente se você está com domínio, que existe uma grande quantidade de requisitos, eles são mutáveis. E aí fica fácil até mesmo de você decidir qual dos modelos utilizar, né? É isso mesmo. Então, vamos acompanhar no slide mais um dos motivos aí, o que nós podemos concluir quanto ao processo de escolha do melhor modelo. O segundo aí, vamos dizer assim, a segunda conclusão que nós podemos chegar é que métodos e ferramentas a serem utilizadas também vão estar associados a todo o processo de software e de criação do software. E um terceiro ponto aí, a terceira conclusão, é que controles e produtos que precisam ser entregues. Então, nós devemos levar em consideração esses aspectos para, então, adotar o melhor modelo que se adequa à necessidade tanto do cliente quanto do desenvolvedor, para que, vamos dizer assim, essa parceria seja pacífica e que o software chegue ao final com, no caso lá, as nossas características, nossos atributos de um projeto sob controle, tá ok? Então, finalizando a síntese da nossa aula aí rapidamente. Nós vimos os inúmeros modelos de desenvolvimento de software, vimos vantagens e desvantagens, né, apresentando os problemas e também a importância de adequá-los às necessidades da organização. É isso aí, pessoal. Então, assim nós chegamos à nossa segunda aula. Participem do AVA, lá nós disponibilizamos para vocês diversos materiais, atividades, e nós estamos aguardando vocês lá, tá ok? Isso, aguardamos vocês no AVA, tá bom? Boa noite, até a próxima aula. Até mais.